is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus possa inundar, envolver os nossos corações nesta noite e que a sua palavra possa alcançar não só os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração, que possamos louvar, adorar, engrandecer a esse Deus maravilhoso que tem sido providente, cuidadoso, amoroso, compassivo, perdoador e assim de uma forma pessoal, especial, cuidado de mim e de você. Que Ele possa ser adorado com todo o nosso coração nesta noite e que possamos elevar ao Senhor um culto que seja digno daquilo que Ele espera de mim e de você como uma oferta de sacrifício. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor o nosso culto e te convido a fechar os seus olhos e acompanhar a oração. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer pelo privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Deus. Queremos dizer, ó Deus, que não há outro Deus além do Senhor a quem nós adoramos. Queremos que os nossos corações se declinem, se inclinem apenas para o Senhor. Que a nossa oração, que a nossa adoração, que o nosso louvor seja exclusivamente ao Senhor. Que assim o Senhor, como nosso Deus, possa se comprazer em receber o nosso culto, assim como ter em tuas mãos as nossas vidas, como adoradores, como servos fiéis, como filhos que amam ao Senhor, que tanto nos amou e tanto nos ama. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Queremos, ó Deus, ofertar ao Senhor algo que realmente enalteça o Teu nome, não simplesmente, ó Deus, cantar de forma mecânica, orar de forma mecânica. Queremos, ó Deus, que seja algo que venha do nosso coração, espontâneo, espiritual, e que assim o Teu nome que é bendito, o Senhor que é adorado nos céus, possa ser adorado na terra também. E que neste momento, ó Deus, em que cada um de nós paramos para cultuar ao Senhor, que recebas o nosso culto e abençoa, Deus, o Teu povo enquanto Te adora. Precisamos do Senhor. E desde já, Senhor, queremos também pedir que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que sofrem suas dores, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desmotivados, afastados, Senhor, que a todos o Senhor possa alcançar. Que nada daquilo, ó Deus, que o nosso coração tem se permitido envolver, nos afaste do Senhor. E se nos tem afastado, ó Deus, que neste culto, que nestes momentos, o Senhor possa trabalhar com Teu Santo Espírito para nos trazer novamente para perto do Senhor. Assim, receba o nosso culto, ó Deus, que a Ti oferecemos, no bendito nome daquele que por nós morreu, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar a cantar conosco este hino, que será dirigido e cantado com sua letra projetada. Que Deus receba o nosso culto nesta noite. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando
Bom, primeiramente vamos começar lendo a Bíblia. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora vamos orar. Senhor meu Deus, na tua casa, na tua presença, ó Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, principalmente os irmãos da casa deles e eu da minha. Muito obrigado pelo alimento, ó Pai, que o Senhor coloca na nossa mesa. Muito obrigado pela nossa família, ó Pai. Que o Senhor possa estar protegendo aqueles que necessitam de uma coberta para esse frio, ó Pai. E proteja os do corona. Que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai. Que tudo possa voltar ao normal. Que o Senhor possa estar realizando nossos sonhos e nos protegendo de todo perigo mal. Que eu te peço e agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
Boa noite, irmãos. Nós agora estaremos intercedendo por missões neste momento, que os irmãos estejam levando os pensamentos e corações ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, grandioso e único, graças te damos, ó Pai, por podermos estarmos aqui orando em comunhão contigo, ó Pai, com nossos irmãos também, através desta oração. Quero te agradecer, ó Pai, pelas tuas misericórdias infinitas sobre nossas vidas, ó Pai, por tudo que já tem feito. Quero te agradecer pelos teus servos missionários, ó Pai, que continuam fazendo a tua obra, pregando a palavra, ó Pai, em tempo e fora de tempo, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem entrado com provisão na vida deles e os guardado, Senhor Deus. Te agradecemos porque nós temos esse privilégio de ver quão maravilhosas são as suas obras, ó Pai, através desse ministério tão lindo que é Missões, Pai. Que o Senhor continue abençoando aqueles servos teus que estão em países difíceis, onde a tua palavra não pode ser pregada, onde eles correm risco de vida. Que o Senhor os guarde, os abençoe, os capacite e que muitas vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus, ó Pai, e que não se calem por medo, Senhor Deus, mas confie plenamente em Ti, no seu poder, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, nesse mês que o foco é a igreja perseguida, que o Senhor seja abençoando nossos irmãos, os guardando, ó Pai, fortalecendo eles na fé, ali onde eles não têm liberdade para te adorar, que realmente, Senhor Deus, eles possam sentir a tua presença, a tua proteção e o teu amor, Senhor Deus. Quero te pedir, que, Pai, que seus missionários continuem pregando a palavra, levando essas vidas, ó Pai, que eles se sintam confiantes em Ti, na tua misericórdia e amor, Senhor Deus. Quero também te pedir por missões aqui no Brasil, que o Senhor continue abençoando os teus servos que pregam, que fazem a tua obra, Pai. Capacite, os fortalece e entre com as provisões necessárias para que essa obra seja feita, Pai. Que realmente nós, como servos teus, possamos estar segurando as cordas, ó Pai, fazendo aquilo que é necessário para que a tua obra continue, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai, que tu não precisa de nós, mas que é um privilégio nosso poder te servir, que realmente nós possamos ter essa visão, que ela seja ampliada, Pai, e nós possamos estar colaborando com a expansão do Teu reino, não por obrigação, mas por amor a Ti, por amor daqueles que estão perdidos sem esperança, Pai. Que realmente nossos corações queimem por missões, Senhor Deus, e que realmente nós nos levantemos para fazer essa obra, Pai, com amor, ó Pai, com aquele mesmo amor com que Tu nos olhaste quando ainda não conhecemos a Ti, Senhor Deus, que realmente nossos corações estejam na Tua obra, Pai, para fazê-la, Senhor Deus, com amor, Pai, com alegria, com disposição. Abençoe a Tua igreja amada, desperte cada uma, Pai, que realmente nós possamos unidos estar levando nossas orações, nossas contribuições e também fazendo a nossa parte como missionários Teus, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por tão grandes coisas que nós temos visto, Pai, através da Tua obra. Que realmente, Senhor Deus, ela não pare jamais, ó Pai, que nós possamos ter essa consciência de estar engajado na Tua vontade, no Teu plano, nos Teus planos, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus que eu oro, grata por tudo que já tem feito e por tudo aquilo que vai fazer, ó Pai. Obrigada, é em nome do Seu Filho amado que eu oro. Amém. Boa noite a todos que estão conosco, participando deste culto. Eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra em Provérbios 13, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de que em tudo que o Deus fizer, Ele lhe trará o caminho certo. Então, muitas vezes, se nós temos dúvidas, não sabemos para onde ir, para onde seguir, eu creio que se você parar, entrar no seu quarto, conversar com Deus e pedir a Ele que abençoe os seus planos, que lhe mostre o caminho que você deve seguir, eu tenho certeza absoluta que o Senhor, com toda a bondade e amor do mundo, mostrará o caminho exato para você. Então, quando nós não sabemos para onde nós irmos, vamos para Jesus, que é o melhor lugar, onde nós podemos estar. Então, eu te convido a adorar ao Senhor conosco com este cântico que diz: para Ti eu vou.
gostaria de meditar com você hoje à noite no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Caso você queira acompanhar pela sua Bíblia, você pode abri-la. Caso não, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar pela leitura. O contexto é quando Jesus está nas suas últimas palavras com os seus discípulos, antes dele ascender aos céus, dele ser elevado aos céus, e ele dá algumas informações importantes para os seus discípulos, e então eles passam por essa experiência do que Jesus está dizendo aqui, e da visão de vê-lo sendo elevado aos céus. O texto nos diz assim, Atos capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Ao mesmo tempo que essa experiência deve ter sido uma experiência muito especial, gloriosa, maravilhosa, poderia ter sido uma experiência também desastrosa para estes discípulos. Porque, mais uma vez, a esperança destes discípulos se ausentava, ainda que entre aspas, se ausentava fisicamente deles. Mais uma vez, eles estariam sozinhos no cumprimento de uma missão para a qual o Mestre, que agora não mais estava fisicamente, os tinha chamado. Há pouco mais de 42 dias, eles experimentaram a maior frustração da fé deles, esses discípulos. Porque presenciaram a morte de forma vergonhosa, pública, exposta do seu mestre, o seu Salvador, o Messias que eles tinham como aquele que implantaria o reino, o Senhor da vida deles. Eles ouviram sendo morto, e quando o mestre morreu, morreu também a esperança destes discípulos. Toda a fé que haviam depositado nele morrera juntamente com o mestre. Lá, no Calvário, eles o veem morrendo. Aqui, eles o veem sendo elevado aos céus, subindo aos céus. De forma gloriosa, é bem verdade, mas, no entanto, novamente, a sensação é de que estariam sozinhos. No Calvário, diante da morte do Senhor Jesus, o que envolveu, o que invadiu o coração destes discípulos, o que dominou os seus corações, foi também a sensação de morte. Aqui, no entanto, o que envolve o coração deles é uma experiência de glória, assim como alguns discípulos experimentaram na ocasião da transfiguração de Jesus, uma experiência de glória. Quando seus olhos são envolvidos por uma experiência de alguém que é Deus, algo extraordinário. Mas a pergunta que fica, o que viria depois? Depois de passar dessa experiência, passado alguns dias, o que viria? O que permearia novamente, o que visitaria o coração destes discípulos? Você sabe que antes da morte do Senhor Jesus, ele informou de forma precisa, lúcida, seja em conversa, seja em aconselhamento, tudo o que Jesus passaria.
Ele trouxe à luz àqueles discípulos o que a própria Escritura falava a respeito da morte dele. Mas é interessante que nada daquilo eles entenderam. Nada do que Jesus falou sobre a sua morte eles entenderam, ainda que Jesus explicara de uma forma muito lúcida. O próprio João, o discípulo amado, ele diz no capítulo 20 de João, aqui pertinho, o verso 9, ele diz assim: contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, a morte de Jesus, como eles não haviam entendido o projeto, o plano e a ressurreição que viria a seguir, matou também toda a sua esperança. Quando nós temos a narrativa, por exemplo, em Lucas capítulo 24, naquela ocasião quando Jesus ele caminha com seus discípulos de Jerusalém para Emaús, e é interessante que a presença de Jesus, de certa forma, trouxe algo ao coração deles que eles não conseguiram interpretar o sentido do que estava acontecendo com a pessoa que os acompanhava. E sabe que muitas vezes o que Deus faz em nossas vidas, nós também não conseguimos entender que é Deus fazendo. Não conseguimos relacionar a experiência àquele que está caminhando conosco. Mas diz o texto que enquanto Jesus caminhava com ele, Lucas capítulo 24, a partir do verso 25, diz assim: então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento, lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, era imprescindível que o Cristo padecesse, que entrasse na sua glória. E então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, exclamou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, ele se ocupa aqui trazendo à luz o que a palavra de Deus já declarara a respeito dele. O mais importante é que depois de Jesus falar, depois de Jesus cear com eles, quando seus olhos finalmente são abertos, ele chega a uma conclusão, e o texto vai dizer no verso 32, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Enquanto Jesus caminhava com eles e explicava as Escrituras, isso queimava, ardia o coração, mas nada disso abria os seus olhos. Então, apesar de a palavra de Deus muitas vezes queimar em nossos corações, os nossos olhos, no entanto, não conseguem contemplar a presença, a beleza, a realidade do que as Escrituras, do que a palavra de Deus está tentando trazer para os nossos corações. Quando Jesus finalmente lhes serve a refeição, naquela mesma ocasião, quando ele chega em Emaús, e eles vão tomar a ceia, Jesus serve a refeição, então seus olhos são abertos no mesmo momento e Jesus desaparece. É que diz o mesmo texto, o verso anterior, o verso 31. Meu querido, quantas vezes Deus tem falado conosco? No entanto, os nossos olhos não contemplam Deus. Ainda que a palavra esteja ardendo em nosso coração, ainda que experimentemos a presença do Senhor Jesus, a nossa condição não nos permite ver que é Ele.
É curioso que hoje a condição de muitos discípulos de Jesus é muito, muito igual à condição desses discípulos que voltavam para Emaús. Frustrados com toda a história de Jesus e sua morte. Mas mesmo diante da presença de Jesus, que lhes fala ali, fisicamente, pessoalmente, os seus olhos focados na frustração, não são capazes de ver a luz de Jesus que estava ao lado deles, trazendo a interpretação das Escrituras. Esses discípulos, eles trazem à tona a realidade de muitos de nós. E já experimentamos como eles a graça de Jesus, o poder de Jesus, mas mesmo assim não entendemos, por circunstâncias que acontecem conosco, a realidade do que Deus está fazendo. Para muitos discípulos, como aqueles, o afastamento, o distanciamento é a realidade. E muitos justificam. E para si, a justificativa, ela é suficiente. Não para o mestre. Como para estes discípulos aqui, a justificativa deles era a nossa esperança morreu. Não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém? Para nós também, a justificativa é a nossa esperança morreu. Mas o que nos falta é a mesma coisa que faltava a eles. A visão de Deus e a visão das Escrituras. Nos afastamos por razões pessoais e não por razões espirituais. E então, espiritualmente, perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos a esperança. Hoje, a palavra de Deus está sendo pregada por muitos pastores que são fiéis, que honram a Deus e a sua palavra, que têm na palavra de Deus a essência da sua fé. E mesmo assim, a palavra de Deus ela alcança o nosso coração, queima o nosso coração, mas mantemos nossos olhos fechados. O tempo passa, mas o coração do homem continua o mesmo. E Deus sabe disso. O tempo passa, mas o coração do homem continua o mesmo. Hoje temos nos ocupado demais com as coisas deste mundo e muito pouco com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. E conforme nos ocupamos com as coisas deste mundo, é isso que envolve os nossos corações. Há uma expressão de Spurgeon, Charles Spurgeon, onde ele diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Eu não sei com que você tem se ocupado. Se com o céu, se com a terra. O que eu sei é que muitos discípulos do Senhor Jesus hoje estão envolvidos por sentimentos, como estes aqui no caminho de Emaús, que os afastam de Deus. Esses discípulos aqui, eles tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, de ouvir Jesus, ser servido por Jesus e por fim ter os seus olhos abertos. Quero te dizer que não mudou a ação de Deus. Assim como o nosso coração, em relação ao coração daqueles discípulos, também não mudou, a ação de Deus em direção a nós também não mudou. Hoje Jesus caminha conosco. Hoje Jesus nos traz a palavra falando conosco. E hoje Jesus nos abre os olhos. Eu não sei qual que é a tua reação diante do que Deus tem feito. Talvez você só esteja ouvindo
sentido o coração arder, mas não tem reação nenhuma diante do que Deus está fazendo. O verso 33 de Lucas 24 diz que aqueles discípulos, após terem seus olhos abertos e concluírem que quem estivera com eles era o próprio Jesus, ressurreto, o Messias que havia morrido, mas agora estava vivo. Diz o verso 33, o comecinho deles, que na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Aquela frustração que trouxeram para Emaús se transformar em esperança, e eles vão levar essa esperança para Jerusalém, onde vão encontrar aqueles discípulos reunidos, alguns deles falando da mesma coisa, e eles compartilham a experiência deles. Meu querido irmão, hoje muitos de nós estamos andando frustrados, desanimados, distanciados de Deus. E o nosso coração se envolve com as coisas deste mundo, o céu perde sentido para nós, ao ponto de muitas vezes sequer acreditarmos nessa realidade celestial, o que não muda o fato, né? Nós sabemos disso. Mas a grande verdade é que hoje você precisa ser tocado. Permita que os seus olhos sejam abertos. Permita que a palavra de Deus possa arder em teu coração, como disseram os discípulos, queimar em teu coração. Permita que os teus olhos contemplem mais uma vez a graça de Jesus, te trazendo para perto dele, renovando a tua visão, renovando a tua fé. Olha o que ele tem feito na tua vida, olha o que ele tem feito na minha vida. Olha o que ele tem feito por nós. Olha o sustento, as bênçãos de Deus. Olha o tempo que você tem hoje para estar com Deus. Basta que os seus olhos sejam abertos e você verá a glória de Jesus. A tua frustração, o teu desânimo, acredite, isso não vem do céu. Isso não vem de Jesus. Isso vem do teu próprio coração, que não conhece a palavra, que não conhece as promessas nela contidas. Meu querido, volte-se para Jesus. Você sabe que esses discípulos, enquanto em Atos capítulo 1 eles olhavam Jesus, né, sendo elevado aos céus, aparecem dois homens, como diz o texto, vestidos de branco, e diz, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá novamente, como vistes subir. Creia nisso. Creia que ainda que você tenha seus problemas, ainda que algumas coisas te frustrem, ainda que o teu coração seja envolvido por alguma razão que te desanime, espera, olhe para o alto. Olhe para Jesus. Por que Deus mandou esses anjos para aqueles discípulos? Para que os olhos deles pudessem ser mantidos em Jesus. Para que contemplasse o céu. Para que o coração deles, mais uma vez, tivessem focado a missão, a presença do Espírito Santo. 10 dias depois, o Espírito Santo vai revesti-los de poder e esses discípulos nunca mais serão os mesmos. Você vai vê-los dando a própria vida, sofrendo, morrendo de forma terrível, martirizados, expostos publicamente. Mas não importava, os seus olhos estavam nos céus. Eu quero contemplar os céus. Eu quero ver Jesus. Eu imagino que esse talvez seja o maior desejo de todos nós, ver Jesus. Eu conversava com uma menina recentemente e ela disse isso, eu queria ver Jesus, porque ela tem visto alguns espíritos. Eu queria ver Jesus. Você não quer ver Jesus? Olhe para Ele. Olhe para cima. Olhe para o alto. Tire os seus olhos deste mundo.
para que o seu coração seja cheio das coisas de Deus. Eu recebi uma imagem com uma mensagem, e essa imagem dizia assim, a respeito de Jesus. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria, espere. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mantenha os seus olhos nele. Olhe para Jesus. Ele vai voltar. Então, meu querido, que nada neste mundo seja suficiente para te afastar de Jesus. Mas acredite, se você é um dentre estes discípulos, que como aqueles que se afastaram de Jesus, lembre-se, Ele volta para você. Ele volta para você. Para andar com você, para falar com você e para abrir os seus olhos. Mesmo depois de algumas experiências, capítulo 21 de João, diz que os discípulos eles resolveram pescar. Voltavam para a antiga profissão. Pescaram a noite inteira. Quando voltavam pela manhã, frustrados, porque não pegaram peixe nenhum. Quem estava na praia, esperando-os, com pão e um peixe assado na brasa? Jesus. Minha querida, se você está passando pela noite da frustração, olhe para a praia. Você vai encontrar Jesus lá, com o alimento físico que você precisa, mas sobretudo, com a presença maravilhosa daquele que morreu, ressuscitou e disse que vai voltar. Se Deus permitir, eu quero caminhar mais uns domingos sobre este tema, olhando para o alto. E que Deus nos permita a ter os nossos olhos fixos em Jesus. Que a partir de hoje à noite, você desfoque um pouquinho as coisas deste mundo e todos os seus atrativos. Qualifique o seu tempo com Jesus. Deixe que Ele fale ao teu coração. Ainda que isto queime o teu coração. Ainda que isto ataque o teu desânimo, a tua frustração. Ainda que isto ataque o teu pecado. Deixe que Ele queime. Porque daqui a pouco os seus olhos serão abertos. E a sua esperança será renovada. E a sua alegria inundará não só o teu coração, mas o coração daqueles que estão perto de você. Que Deus, com o seu Santo Espírito, possa aplicar esta palavra ao teu, ao meu, ao nosso coração, para a honra e glória daquele que morreu por nós. Ressuscitou, vive está e está conosco todos os dias, conforme Ele prometeu. Que Deus nos abençoe.
Deus, por esse tempo que podemos passar juntos, que o Senhor possa ter sido engrandecido, exaltado, enaltecido a partir do teu coração, que o teu coração possa ter sido tocado pelo Senhor Jesus, pela sua palavra, e que o Espírito de Deus possa confortar, dirigir teu coração, mas sobretudo te aproximar do Senhor, das suas promessas e da sua palavra. Nós vamos orar, estaremos encerrando o nosso culto e assim também tendo a oportunidade de colocar os nossos pedidos, os nossos motivos de gratidão diante do Senhor. Então que neste momento você também possa abrir teu coração para Deus, seja para agradecer pelas bênçãos do Senhor sobre tua vida, ou mesmo para colocar diante dele os seus pedidos, o seu clamor, o desejo do seu coração. Não deixe de orar pelo nosso país. Precisamos de um milagre de Deus neste país. Então ore e clame, ore pela nossa cidade também, pela sua cidade, onde você estiver. Ore para que Deus entre com providências. Precisamos nos concentrar em orar e clamar a Deus pela nossa cidade, pelo nosso país. Então faça a tua parte e que assim juntos possamos receber o milagre, receber o agir poderoso de Deus diante dessa pandemia que estamos vivendo. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos, mediante o sacrifício de Jesus, de nos achegarmos ao Senhor em oração, em adoração, de elevarmos ao Senhor o nosso culto, de podermos saber, ó Deus, que o Senhor está presente, está recebendo o nosso culto, está ouvindo a nossa oração e o nosso clamor. O Senhor tem sido engrandecido em nossas vidas quando te obedecemos, quando somos fiéis, quando santificamos as nossas vidas e quando cultuamos o teu nome. Que o Senhor possa ser, ó Deus, exaltado e glorificado na vida de cada um dos teus servos. Que também, ó Deus, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, estender as tuas mãos, ó Deus, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, este mundo doente, ó Deus. Tu és poderoso para trazer a cura, tu és poderoso para salvar. Então, Senhor, nós nos unimos em clamor diante do Senhor, para que o Senhor possa estender as tuas mãos, mãos que curam, mãos que consolam, mãos que confortam, e que debaixo das tuas mãos, ó Deus, possamos encontrar o refúgio, o sustento, o socorro que precisamos. Então, Senhor, ouça o clamor do teu povo, ouça as nossas orações e sejas, ó Deus, também adorado, porque nós sabemos que o Senhor é soberano e os teus propósitos, os teus projetos serão cumpridos para a tua honra e para a tua glória. Então nós te adoramos, ó Deus, por tudo que estamos vivendo, mas que os nossos corações sejam atraídos para o Senhor em temor, em adoração e obediência. Assim, ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa, ó Deus, aqueles que estão precisando do teu consolo, do teu conforto neste tempo que estamos vivendo, e que assim, ó Deus, a tua graça possa alcançar a cada coração, e que o amor do nosso grande Deus, o Pai, a bendita graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. This is amazing grace. This is unfailing.